Imagina tentar trocar o motor de um Boeing 747. Uhum. Mas assim, em pleno voo, a 10 mil metros de altitude com a cabine completamente lotada de passageiros. Nossa, um cenário assustador. Pois é. E o pior, um erro milimétrico ali, uma falha de sincronia, e o desastre é absoluto, né? E detalhe, ninguém a bordo pode sequer notar que a fuselagem está sendo aberta. Exato, é uma operação cirúrgica. E no ecossistema corporativo global de hoje, bom, a gente chama essa manobra de altíssimo risco de modernização de aplicações. Olá para quem acompanha nossos mergulhos profundos. Eu sou o anfitrião de hoje e estou aqui com a nossa especialista residente para desempacotar um tema crítico. Olá a todos, é um prazer estar aqui de novo para essa análise. E olha, o nível de criticidade dessa nossa discussão de hoje é exatamente esse do avião, viu? Sem exagero nenhum, né? Nenhum. O que torna essa nossa análise tão urgente é que a janela para adiar essas atualizações em sistemas antigos, ela simplesmente está se fechando. Tá acabando o tempo. Mas, bom, de onde a gente está tirando esses dados hoje? Então, a nossa base para esse mergulho é uma apresentação técnica fascinante da Academia de IA. Foi conduzida por uma pesquisadora sênior e IBM Fellow. Uma autoridade no assunto? Com certeza. E os dados que ela traz detalham como essa inércia, sabe, em manter sistemas legados, deixou de ser um problema técnico lá do porão de TI. Virou um problema de negócios, né? Exatamente, uma barreira crítica de negócios. E o foco principal da fonte é mostrar como a inteligência artificial generativa está mudando toda a matemática desse risco. Ok, então vamos desempacotar isso, porque o desafio central sempre foi a complexidade arquitetônica da coisa toda. Uhum, a raiz de tudo. Para quem acompanha o setor de perto, todo mundo conhece aquela famosa analogia da torre de Jenga gigante, né? Nossa, a clássica torre de Jenga corporativa. Isso, aquelas arquiteturas de TI que foram crescendo desde os anos 80 ou 90. Cada bloco daquela torre é uma regra de negócio que ninguém lembra mais quem colocou lá. Exato. Um cálculo super complexo de tributação que foi codificado, sei lá, em 94. Pois é, ou uma lógica de compliance que teve que ser ajustada às pressas ali na crise de 2008. E depois um patch de segurança que jogaram por cima em 2015. E vai empilhando, né? O resultado disso é o famoso código espaguete. Tudo emaranhado, desestruturado. É a gaveta de cabos antigos que todo mundo tem em casa. Excelente analogia. Fios emaranhados, você não sabe qual cabo carrega qual aparelho, mas você tem um medo absurdo de puxar um e desligar a geladeira sem querer. E numa corporação, puxar o cabo errado significa parar o faturamento de um país inteiro, às vezes. Ninguém sabe ao certo qual bloco sustenta o peso da estrutura. Então, o instinto natural das equipes de TI sempre foi aquela máxima do tipo, em time que tá ganhando não se mexe, né? O que é fascinante aqui é que o problema dessa abordagem de não tocar no que está funcionando é que a dívida técnica cobra juros altíssimos. Chega uma hora que a conta vem. Exato. O custo de manter isso vivo sobe exponencialmente, enquanto a agilidade da empresa despenca. Mas aí surge a pergunta óbvia, né? A provocação que qualquer pessoa faria. Por que as empresas simplesmente não implodem essa torre de Jenga e compram um sistema novo? Joga tudo fora e começa do zero. Então, a fonte deixa bem claro o porquê disso. Construir um sistema novo do zero a partir de uma tela em branco é, na grande maioria das vezes, um suicídio corporativo. Caramba! Suicídio corporativo, por quê? Porque a memória institucional de uma corporação está embutida ali. Regras que nunca foram documentadas no papel. Aquelas regrinhas de exceção de 30 anos atrás. Isso. Regras vitais que garantem que as operações não quebrem, tipo legislações locais super específicas. Se uma instituição financeira tentar reescrever o core bancário do zero puramente com lógica nova... E esquecer uma regra pequena de liquidação de transações interbancárias. Exatamente. O impacto legal e financeiro é catastrófico e imediato. Então, a substituição total é perigosa demais. Tá, então não dá para jogar fora, mas também tentar destrinchar essa arquitetura monolítica manualmente, tipo colocando humanos para ler o código. Esbarra num limite físico e humano, né? Sim. Onde que estão esses engenheiros sêniores hoje em dia? Pessoas com profundo conhecimento de, sei lá, COBOL ou outras linguagens legadas, mas que também dominam arquiteturas de microserviços em nuvem.
É o famoso profissional unicórnio, né? Quase impossível de achar no mercado. A escassez é crônica. O gargalo não é nem financeiro às vezes, é puramente humano, não tem braço. E é exatamente aqui que a inteligência artificial entra para mudar o jogo, atuando nessas fases que a IBM Fellow chama de fase consultiva e fase de planejamento. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque a IA age quase como uma equipe de arqueólogos hipervelozes, né? Nossa, gostei dessa imagem. É tipo, eles pegam aqueles pergaminhos antigos, que é o código sem documentação nenhuma, traduzem, resumem tudo, já preparam para um idioma moderno. Mas olha, eu tenho uma dúvida técnica e até um pouco cética sobre a fonte aqui. Pode falar. Como que a IA faz isso na prática? Porque assim, um modelo de linguagem, no fundo, ele não é mágica, né? Ele prevê o próximo token. Sim, a base matemática é essa. Então, como a IA pega milhões de linhas de um código espaguete sem um único comentário humano e consegue mapear a lógica de negócios sem alucinar absurdamente? Ela está gerando árvores de sintaxe abstrata, é isso? Então, o que é fascinante é que ela vai muito além daquela simples tradução sintática que a gente conhecia. Na fase consultiva que a pesquisadora descreve, os modelos não estão apenas lendo strings de texto de forma linear. Entendi. Eles estão analisando a estrutura. Exato. Eles analisam a estrutura de controle e o fluxo de dados da aplicação inteira. A IA varre o repositório todo e mapeia as dependências criando um grafo real. Um mapa visual mesmo. Um mapa lógico profundo. Um grafo que mostra como uma variável calculada lá no módulo A afeta o banco de dados lá do outro lado, no módulo Z. Caramba! E ao compreender esse fluxo inteiro... Ao compreender o fluxo, a IA consegue gerar uma documentação reversa. Ela entende e sintetiza o que aquele bloco de código antigo faz em termos de regras de negócios. Devolve a inteligência que estava perdida. E quanto tempo isso salva? Reduz o ciclo de descoberta, que levaria semanas ou meses com dezenas de humanos. Para dias. Para dias. Um pouco dias você tem o mapa do tesouro na mão. E com esse grafo de dependências gigante em mãos, a liderança de TI finalmente pode tomar uma decisão racional sobre o destino de cada aplicação da empresa, né? Esse é o ponto-chave da fase consultiva. Decidir o ROI, o retorno sobre o investimento. E aí a gente entra naquelas opções clássicas. Aposentar o aplicativo, transformar em software como serviço, o SaaS, containerizar do jeito que está, refatorar ou reescrever. O que os dados mostram sobre como a IA ajuda nessa decisão de ROI específica. A decisão muda de patamar porque a IA consegue simular o esforço de cada um desses caminhos. Ela prevê o trabalho que vai dar. Isso. Antigamente, decidir se um app deveria ser refatorado ou só jogado num container exigia semanas de análise manual só para medir o nível de acoplamento do sistema. Para ver o quão emaranhado estava o espaguete. Exato. Hoje, a IA processa essas métricas de coesão do código quase instantaneamente. Se ela vê que o código é um monólito altamente acoplado... Aquele bloco de concreto maciço. Isso. Ela percebe que o esforço para quebrar aquilo em pequenos microserviços pode não compensar o ROI imediato. Então ela aponta isso e sugere, olha, faz uma containerização tática por enquanto. Mas e se tiver mais organizado? Se o código tem divisões lógicas mais claras, a IA sugere a refatoração. E mais, ela chega a delinear as fronteiras exatas de onde os novos microserviços deveriam ser cortados. Isso já economiza meses de arquitetura de software. Mas a fonte menciona também que, avançando para a fase de planejamento, a IA chega a gerar milhões de linhas de código a partir de comandos em linguagem natural, né? Sim, a fase de geração entra com força total aí. Olha, eu confesso que tem uma dose saudável de ceticismo aqui, tá? Injetar milhões de linhas de código geradas por IA numa infraestrutura crítica de um banco, por exemplo. Dá um frio na barriga, eu sei. Me soa como uma superfície de ataque gigantesca. Ou uma receita para bugs de lógica catastróficos. Como as empresas mantêm o controle? A IA faz tudo sozinha no escuro? Não, não faz. E esse ceticismo é absolutamente necessário. A apresentação da pesquisadora enfatiza muito isso. A automação massiva não elimina o humano da equação. Ufa! Ela só transforma o papel do engenheiro. Ele deixa de ser aquele digitador de código repetitivo e passa a ser um arquiteto e um revisor crítico.
A palavra final é da validação humana. Mas e a qualidade desse código, Gerulado? É que os agentes de IA usados nesse nível corporativo, eles não são esses modelos genéricos que a gente usa no navegador aberto ao público, sabe? Ah, claro, eles são treinados para o ambiente corporativo. Exato. Eles operam com validações semânticas rigorosas e rodam dentro de pipelines de testes automatizados muito robustos. Então a IA faz o quê? O trabalho braçal. Isso, ela faz o levantamento de peso, escreve todo aquele código de infraestrutura, o boilerplate, integrações de APIs padronizadas, dá um impulso inicial massivo. Mas não vai direto para a produção. De jeito nenhum. O código passa por ferramentas de análise estática e segurança antes de qualquer ser humano aprovar o que chamam de pull request. A governança permanece humana. A IA só fornece escala e velocidade. Essa escala me impressiona e resolve a execução. Mas o que mais me chamou a atenção no relatório foi a solução para o caos, que é o planejamento disso tudo. Ah, as planilhas. Nossa, historicamente, a gente sabe que gerenciar dependências nesses projetos era o terror. O pessoal tentava orquestrar a migração de centenas de servidores em planilhas gigantescas do Excel. Um pesadelo gerencial. Imagina só, um erro em uma célula, uma macro que quebra. E a equipe inteira perde a visão de qual sistema dependia de qual API. Tudo ia por água abaixo. Era como tentar navegar pelo trânsito de uma metrópole tipo São Paulo, usando milhares de mapas de papel desenhados à mão, né? É isso mesmo. As planilhas estáticas eram o tendão de Aquiles dessas modernizações. Mas por que dava tão errado na prática? Porque no ecossistema de uma empresa, o serviço de faturamento chama a API de inventário, que, por sua vez, consulta o banco de dados de logística. Mapear isso numa matriz bidimensional de Excel é uma abstração estática e perigosa. E como a inteligência artificial da IBM Fellow muda isso? Ela substitui a planilha por um mapeamento topológico dinâmico. Lembra da sua analogia do mapa de papel? A IA é o GPS dinâmico que recalcula a rota ao vivo. Sensacional. Se uma dependência entre servidores muda na terça-feira, durante a janela de migração, o grafo inteiro da empresa se atualiza sozinho. Os casos do mundo real que a fonte trouxe mostram bem isso. Vamos focar no primeiro caso prático, de uma grande organização de TI. Excelente exemplo. Eles queriam converter um código legado muito customizado para uma linguagem nova, porque precisavam ir para a nuvem. E a IA traduziu automaticamente uns 85% dessa base de código. Uma taxa absurda de automação. Mas o que me intriga não é só esse percentual de 85%. É como garantiram que esse código novo não quebrasse as esteiras de integração contínua, o famoso CI/CD, que a empresa já usava. É aí que entra o grande diferencial de aplicar IA em engenharia de software corporativa de verdade. O modelo não cuspiu um código genérico padrão de internet. Ele aprendeu o jeito da empresa. Exatamente. Ele foi alimentado antes com os padrões de arquitetura, as bibliotecas internas e as práticas de DevOps daquela organização específica. Então ele já escreve com o sotaque da empresa. Perfeito. Quando traduziu a lógica do legado, a IA já inseriu as chamadas para as ferramentas de monitoramento que a empresa já pagava, já formatou os logs no padrão deles. E já entregou com a roupagem certa. Isso. Estruturou até os testes unitários alinhados com a esteira CI/CD existente. É uma economia de tempo e de risco gigantesca. O segundo caso que a fonte aborda, no setor bancário, me parece um desafio ainda mais complexo tecnicamente. Bancos sempre são décadas de legado. Pois é. Eles queriam refatorar aplicações antiquíssimas para a nuvem, fugindo dos custos bilionários de reescrever tudo. A IA recomendou componentes, gerou pontos de parada, mas o grande trunfo, para mim... Foi a questão do código morto, aposto. Isso. A identificação e isolamento de código morto. Porque assim, analisar o que é inútil num sistema de 30 anos sem quebrar nada exige uma precisão maluca. Sem dúvida. Como a IA consegue determinar o que é um trecho de código que pode ser deletado de verdade e o que é só uma função obscura que roda uma vez por ano para o fechamento do ano fiscal, por exemplo. É que identificar isso com métodos manuais tradicionais é paralisante. Dá muito falso positivo, o pessoal fica com medo e não apaga nada. Deixa lá ocupando espaço e memória. Exato. O que a IA faz nesse cenário do banco é cruzar a análise estática do texto do código
com montanhas de dados de telemetria em tempo real. Ah, então ela cruza a teoria com a prática do que está rodando. Isso, ela ingere anos de histórico de logs de processamento. Ao rastrear esses caminhos, a IA consegue provar quase que de forma matemática e determinística Que ninguém nunca passa por aquela rua. que determinados blocos de roteamento ou funções antigas não têm como ser alcançados por nenhum fluxo de dados que existe hoje. Ou seja, ela fornece a prova matemática de que a função nunca será invocada. E aí dá confiança para a equipe de engenharia simplesmente ir lá e deletar milhares de linhas de código. Exato. Que só estavam lá consumindo ciclos de processamento e, pior, aumentando a superfície de ataque para hackers. Uma limpeza cirúrgica. E o resultado pragmático disso tudo no caso do banco. O tempo do projeto caiu, de vários meses para algumas poucas semanas. Porque reduzir a base de código antes de migrar significa que você vai testar menos coisas, auditar menos e mover muito menos peso para a nuvem. O ganho de performance é imediato. E o impacto dessa aceleração toda, de transformar meses em dias, nos leva para uma reflexão meio inevitável sobre o ciclo de vida da tecnologia hoje. Para onde estamos correndo, né? Sim, a pesquisadora menciona uma máxima muito real no nosso meio. Ela diz: o novo de hoje é o legado de amanhã. Isso muda tudo. É impressionante, a taxa de decaimento da inovação está frenética. O que a gente sobe para a nuvem hoje, com a arquitetura mais moderna possível, em 3 anos pode ser um gargalo técnico enorme. Se conectarmos isso com a visão macro da apresentação, a gente percebe que o conceito de projeto de modernização, sabe aquele evento com data para começar e terminar? A grande migração da década. Isso está completamente obsoleto. As organizações precisam internalizar a modernização como uma jornada contínua. Ter bons processos é mais importante do que um resultado isolado. Então a vantagem competitiva não é só ter o código limpo agora. Não. É ter implementado as ferramentas de IA que permitam que esse código seja traduzido e otimizado constantemente, acompanhando o ritmo frenético do mercado. É criar um ecossistema que respira e evolui sozinho, o que nos coloca na antessala daquele conceito que a fonte chama de sistemas que se autoconsertam, o famoso self-healing. Parece ficção científica, mas está logo ali. Eu fico maravilhado com isso. É como o sistema imunológico do corpo humano. Detecta a falha e se conserta sem você ter que parar de andar. Modelos de IA colaborando entre si e reescrevendo o código de madrugada. Mas tem pegadinhas aí. Levanta preocupações arquitetônicas sérias. Imagina, a IA acha um vazamento de memória e tenta otimizar o código ao vivo na produção. Como garantir que isso não derrube o banco de dados principal? Pois é, a implementação de sistemas de autocura não é bagunça. Não permite adições no ambiente de produção sem uma rede de segurança gigantesca. Qual é o fluxo que os dados projetam, então? É um fluxo bem rigoroso. Um monitor de IA detecta a anomalia. Aí um modelo generativo secundário analisa o problema e gera um patch de correção. Certo, mas não aplica ainda. Não, esse patch é implantado automaticamente num ambiente de sandbox, um ambiente isolado. Lá, testes de carga agressivos simulam o tráfego da produção real. Ah, entendi. Uma simulação completa. Se o patch resolver o problema lá, sem criar outros gargalos, aí sim ele é empacotado e promovido para a produção. E tudo isso acontece em minutos, sem humanos no meio da noite. A tecnologia deixa de ser uma ferramenta estática esperando a gente agir e vira uma entidade colaborativa, uma malha fechada. Mas para isso funcionar, a base tem que ser boa. Tem que ser excelente. O conselho final da pesquisadora é começar a planejar o terreno agora. Porque tentar colocar um sistema de autocura em cima daquela torre de Jenga, daquele código altamente acoplado e dependente de planilha manual. Vai falhar brutalmente. A infraestrutura antiga não tem a instrumentação e a observabilidade para dar o feedback em tempo real que a IA precisa. Tem que ter as APIs organizadas, os serviços desacoplados. Preparar essa fundação hoje é o que vai garantir não só a sobrevivência, mas o diferencial competitivo. Com certeza. Adaptabilidade ativa. Bom, ao avaliar o escopo disso tudo que a gente discutiu hoje,
fica muito evidente para quem está ouvindo o tamanho do trabalho invisível que sustenta a nossa economia digital, né? Ninguém vê, mas tá lá. Toda vez que um aplicativo do seu banco não trava na hora de pagar um boleto, ou quando uma compra online internacional é liquidada em milissegundos num pico de demanda, É uma fricção zero para o usuário que custa um esforço monumental no back-end. existe uma engenharia reversa silenciosa acontecendo nos bastidores. A IA está assumindo essa carga, gerenciando o caos entrópico dos sistemas antigos para manter a interface brilhando para a gente. E se essa trajetória que a pesquisa aponta se mantiver, o momento atual marca mesmo o início do fim da manutenção de software clássica. E isso nos deixa com um pensamento final meio provocativo, que expande bem o que lemos hoje. Se a gente está caminhando para redes de agentes de IA que refatoram e consertam o passado silenciosamente, será que em uma década o próprio conceito de código legado ou atualização de software vai sumir dos nossos dicionários? É uma excelente questão. E o mais intrigante, né? Quando os engenheiros humanos não precisarem mais gastar milhares de horas consertando a torre de Jenga do passado, caçando código morto. Que tipo de futuro eles terão tempo de criar? Exatamente. O motor do avião vai passar a se reconstruir sozinho no ar, liberando a equipe para pensar não na manutenção do voo, mas talvez em como redesenhar o próprio conceito de gravidade. Um campo aberto para inovação real. Fique essa reflexão instigante para a nossa audiência. Continuem questionando as bases técnicas invisíveis que movem a nossa rotina e nos encontramos no nosso próximo mergulho profundo. Até lá! Até a próxima!